Senhor, a paz do Senhor Jesus aos irmãos, em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. Nesta noite nós viemos aqui, mais uma vez, para elaborarmos uma reflexão dentro das Escrituras, cujo tema é a apostasia e o anticristo, né? Mas antes de entrarmos no texto pela qual iremos falar nesta noite, que é 2 Tessalonicenses, por base, eu quero aqui deixar uma correção daquilo que eu falei na quinta-feira em relação a 70 semanas de Daniel, né? Daniel justamente cumpriu 69 semanas, falta uma semana. De Daniel até Jesus, cumpriu 69 semanas, de que dá 483, né, anos. Aí para com a graça, com a ideia de Cristo crucificado, entra, né, o período da graça, o início do evangelho, né, o evangelho do reino mediante a graça, porque isso não se pode separar, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Diz uma coisa só. Verdade. Então o evangelho da graça com o reino veio se estendendo, e aí entrou o quê? Entrou um período, né, o período que nós estamos vivenciando, pela qual falou Jesus, princípios de dores. Verdade. Princípio de dores. E aí, irmãos, nós começamos a imaginar do que realmente a Bíblia vai falar nesta noite aqui sobre a apostasia e o anticristo. E o anticristo. Então, Isso. eu quero chamar o presbítero Mavel para fazer a leitura enquanto... Só um momentinho, irmão, que estamos com um problema técnico aqui na câmera. Já voltaremos também na segunda também. Irmão, vou estar lendo aqui. Deixa nós conectarmos aqui, irmão. Vamos fazendo duas lives aqui. Então, já conectamos, irmão. Então, irmão, vamos fazer a leitura aqui. 2 Tessalonicenses. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, não é isso, pastor? Do versículo 1 até 8, né? Até o 8, certo. Até o 8. Isto. Certo. Até o 8. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Está conosco ali nossa irmã Eliana, né?
Pai do Senhor Jesus, minha irmã. Pai do Senhor, nossa irmã Eliana, esposa do Mike. Isso. E nós aguardamos os demais irmãos que possa estar acessando neste momento para aprender um pouco sobre, né, o que é apostasia e a ideia do anticristo, né? Exatamente. Então, quando olhamos para esse contexto de apostasia, né, apostasia, logo imaginamos o quê? O que se entendemos pela apostasia? Ela só tem um sentido no significado dela? Quando falamos, pastor, de apostasia, imaginamos sempre no âmbito só religioso, né? Sempre falamos sempre no âmbito religioso da fé, mas ela está muito além disso, né? Ela abrange outros contextos, né? Não só essa questão de fé, né? Só essa questão, ela não abrange só essa questão de fé, porque o original mostra que ela, né? Quando a expressão grega apostase, né? O sentido de também definitivo de afastar de alguma coisa. É isso que significa apostasia, ou apostasis no grego, né? Certo. E também a ideia de separação, de seção, né? Isso é a ideia de disseção, quer dizer, é o mesmo usado também para aquilo quando alguém ia para uma guerra. Então, quando alguém ia para uma guerra, aí o camarada abandonava a guerra, isso significaria apostasia, deixar a guerra... A dissensão, né? Disseção. Disseção. A né? Disseção, né? Então, o que vem a ser a ideia de apostasia, ela não dá a ideia só de um afastamento ligado ao sentido religioso. Mas quando olhamos esse sentido nas escrituras, ela trata de algo muito forte, né? O que condiz a ideia de uma apostasia, um apóstata, né? Um apóstata. Então, a apostasia é usada num outro contexto familiar. O qual, pastor? Sobre o divórcio, né? Sobre a separação também, né? É usado muito, né? O contexto que o pastor também ele quer assimilar e falar é quando dentro do casamento não há mais a intimidade, né? Não há mais o amor em ajeitar o outro, é isso, pastor? Justamente. Em um passar a ajeitar o outro, e isso se trata também de uma apostasia. A apostasia é o afastamento. É o afastamento, exatamente. Aí, para entendermos melhor o que é isto, Jesus usou duas palavras lá dentro do capítulo 19 de Mateus. Ele falou sobre o repúdio e o divórcio. Repúdio e divórcio, é verdade. E o contexto disso é muito sério, porque tem muita gente jogando meio mundo de gente no inferno. Ele inferno, tem, é verdade. Por quê? Verdade. Sabe por quê? É porque diz que não pode, né? Haver a separação, né? Porque se separar, né? Até essa semana eu estava conversando com um companheiro de trabalho, ele falava, pastor, a respeito disso aí, né? Que ele já, dentro da particularidade dele, né? Não é necessário expor dentro do particular dele, ele e a esposa já não se sentiam mais casados, sabe, pastor? Já não sentiam mais aquele âmbito de casamento, de marido e mulher, né? Já estavam afastados, mas por conta de alguém falar, né, para ele da questão que Deus repudia, Deus não se agrada do divórcio, o divórcio não é coisa de Deus, sei o que. Ele disse que preferiu ainda que separar cada um por seu lugar do que viver aquela vida que ele estava vivendo, pastor. Mas agora eu lhe pergunto, pastor, a pessoa ela tá dentro de um casamento, né? Dentro de um casamento. E dentro de um casamento, eu creio que ninguém é preso, pastor. Não. Não? Não. O senhor discorda? Não, não é preso. Então, ninguém é preso. Aí quando há isso aí, né? Quando há essa... sei lá, não sei como que cada um julga o outro, né? O homem julga a mulher julga o homem. Tem um termo lá dizer não é compatível um com o outro. Aí acontece de ter a separação, né? Acontece de ter. Mas no âmbito, pastor, nosso, né? Vamos dizer assim, vou usar esse termo, da religião, né? Diz que não pode separar de forma nenhuma, né? Não pode. Então, aí eu pergunto, e o casal vai ter que viver dessa forma,
Eles têm que permanecer desse jeito, um rejeitando o outro, quando uns chegam até a maltratar um ou outro. E ter Né? ódio. E ter ódio, é verdade, e ter ódio, mas porque não podem agora dar o divórcio para se separar por questões, eu não vou dizer questão doutrinária humana, né? Porque é uma doutrinária, porque se nós examinar bem a escritura, o homem estaria livre, a mulher também estaria livre, né, se um não quer mais viver, aí tem que permanecer dessa maneira para para cumprir o quê? Aí eu pergunto, para cumprir que mandamento, que espécie de doutrina? A questão toda aí, partes, meus senhores, tem um dogma por trás. O dogma. O dogma, O dogma, é porque verdade. a intenção não é simplesmente mostrar a realidade da Bíblia. Eu não estou aqui para querer agradar dogma, eu estou aqui para ensinar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia condena é o repúdio. É o repúdio, exatamente. É o E é repúdio. bem claro disso. É o repúdio, é O verdade. que seria o repúdio? É um afastamento corpóreo que há dentro do casal. E que havia isso no princípio, isso poderia ser chamado de apostasia. O afastamento do corpóreo de não ter relação sexual um com o outro, isso chamaria apostasia. Apostasia, E repúdio. muitos casal aí que estão vivendo isso, uma apostasia de afastamento da cama. Um dorme lá, outro dorme cá. Isso é perigoso. Jesus abominou isso. E vive uma vida de aparência. De aparência. E quer dizer, não pode, quer dizer, não vou divorciar, mas viver uma vida de aparência, está pecando isso aí. É pior, é É o verdade. pior pecado que existe, é isso aí. E nesse meio pode entrar a prostituição, né, pastor? Pode a prostituição mental, e aí o que Mental. Jesus. É verdade. Prostituição mental, Verdade. né, e acabar piorando a situação. A situação, é E verdade. caindo em adultério. Porque se não tem convivência mais, né, não tem condição mais de amor, para que viver junto? Mas só que eles, pastor, o dogma aí que está bem implantado aí, né, em nosso meio, né, que muitos vivem mais pelo um dogma do que verdadeiramente pela luz das escrituras, pastor. Você está entendendo? Muitos vivem mais por dogma do que pela luz da escritura, como o senhor falou. Eles insistem nisso aí, de falar para as pessoas, né? Eu apreciei muito já falarem isso, né? Que é melhor vocês viver ali de aparência do que viver, de que separar, né? Tem uma irmã ali que está nossos irmãos que estão conosco aí. Aí tem a nossa irmã Eliana de Paula, né? Pai do Senhor, minha irmã. A irmã está Pai do dizendo Senhor que Jesus. eu estou vivendo isso, né? Mas é importante que as pessoas participem nesta live, participem, mandem o seu. Então, quando falamos de apostasia, nós não queremos falar só num contexto Não só. de religião, né? Não, Porque ela abrange. abrange. É abrangente. Então, Aí quando falamos, pastor, né? Quando falamos a respeito disso, de apostasia, nós leva só no âmbito da fé. da fé. E Né? aí- Da fé. porque o crente deixou a crença agora, foi... mas ele tem foi- outro lado perigoso que ele está vivendo, um tem. afastamento. Tá, Um verdade. afastamento de cama com a Verdade. sua mulher, com o seu marido. Eu não consigo mais viver com meu marido. Por quê? Né? E aí? Não verdade. resolve o problema, fica ou ela pecando ou ele pecando. E aí, quer dizer, aí sim, aí eu digo que a salvação está em risco. Mas o que é que a Bíblia diz quando Jesus falou: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio? Por quê? Porque aquele que repudiar a sua mulher, o que o camarada fazia? Ele repudiava, e ao mesmo tempo que repudiava, ele não liberava a mulher estava ligada pela lei a ele, Não e podia ele se casar. afastava, Ele- vivia com outra, E ela não podia. e ela não podia mais casar. É difícil, né? É isso que condiz o texto, dizendo que aquele que casar com a repudiada que separou de corpos, afastou do corpo, né? Porque muita gente joga tudo no mesmo pacote, repúdio e divórcio. Não. Não, repúdio Não, e não. divórcio são duas palavras diferentes. São diferentes. São diferentes. Repúdio e divórcio são diferentes. Então, é a mesma palavra, só que tem o contexto de apostasia aí. Só que o quê? Qual é a deliberalidade que Jesus dá? Porque se o homem se afastou da mulher, corporealmente, aí Jesus, tudo condizia o quê? Que havia no divórcio isso aqui. Os camaradas não era brincadeira. Então, por exemplo, eu vou separar da mulher, ela ficou velha. Isso costumava muito no meio dos judeus, era algo no meio deles fazer isso, né? Verdade. Até houve o caso de um rabino combater contra o outro em questão de o cara separar da mulher, querer dar o divórcio. Aí sim, aí esse tipo de divórcio já é um perigo. Porque a mulher queimou o arroz e o camarada dizia: não quero mais essa mulher. Esse tipo de divórcio é um... Mas, pastor,
Isso é uma realidade tão presente hoje em nosso meio que a gente vê falar aí, né? Desses pregadores gospel aí, desses pregadores famosos aí, muito deles, diz que eu vou falar agora, muito deles aí, né? Casado há muito tempo, aí aparece uma Dalila lá do inferno lá, né? E ele começa a ver adereços nessa que é mais dando aí a novinha, né? E deixa sua esposa. Começa a repudiar ela, que tá de cabelo branco, porque muitas das vezes ela engordou, emagreceu. Aí ele começa a entrar nesse âmbito. Esse tipo de apostasia é um perigo. É um perigo, pastor, mas é exatamente isso. Mas só que esses ditos mesmo, ele acha que isso não é apostasia. Né? Agora ele não tem, ele inicialmente, o que aconteceu com ele? Ele inicialmente iniciou essa vida de prostituição, essa vida pecaminosa e se afastou, quer dizer, aí o que acontecia? A sua mulher é a mulher do lar, é a mulher que cuida dele, é a mulher que passou filhos com ele, né? Mas muitas vezes ele por capricho dele, como acontecia nos tempos lá com os homens da Bíblia, como acontecia com muitos deles lá. E o que acontece? Ele não via mais a formosura, a beleza, e aconteceria, vou rejeitar ela. É por isso que Jesus disse, né? Que eles rejeitavam por qualquer motivo. Né? Tinha essa rejeição por qualquer motivo. Era rejeição. É o que acontece, de tanto de gente que está acontecendo isso. Mas não tem coragem de chegar assim, não, vai um para o lado para o outro. Não, mas tem que viver uma vida de aparência. Ninguém tem que viver uma vida de aparência de forma nenhuma. Não tem que viver. Eu discordo, viu, pastor? Eu discordo. Não, se viver uma vida de atrito dentro de casa, isso Jesus abomina. Sim, pastor. Isso é uma abominação, porque andaria dois juntos se não tiverem amor. Não, de forma alguma. Isso a Bíblia condena. Condena, é verdade. Porque esse tipo de coisa, porque o que principia a apostasia? A apostasia significa também uma rebelião. Uma rebelião, é verdade. Se vive uma rebelião, vamos dizer, uma rebelia contra o sentimento do outro. Isso é uma apostasia. É uma apostasia, é verdade. Eu não concordo com você, você não concorda comigo. É aquela contenda. Isso para Deus é abominação. Mas só que infelizmente, pastor, as igrejas não ensinam essa verdade. Você sabe por que a igreja não ensina esse tipo de coisa? Porque qualquer um vai tomar deliberadamente a ideia de dizer, a mulher ali deu uma eu vou me divorciar dela. Aí é um perigo. Não, mas é verdade, é verdade. Aí que está o perigo. Aí está o perigo, é mesmo. Porque ninguém pode viver junto sem ter acordo. Verdade. Agora o cara arrumar um pretexto, como na Malaquias, que o camarada vivia, né? Trocava de mulher porque mudou a forma. A mulher gostava do camarada, mas ele, né? Isso, e se afastava dela para querer outra. É verdade. Isso é essa apostasia familiar. Familiar, é verdade. Eu vejo muita gente jogando gente dentro do inferno por causa do divórcio. Irmão, aonde que está a base na Bíblia que um divórcio vai levar alguém para a condenação eterna? Verdade. Não existe. Aí eu pergunto, cadê o pastor para explanar isso para as ovelhas? Não faz. Aí vive aquela ovelha escrava dentro do seu... Infeliz. Vive um momento de desgraça dentro das casas das famílias aí. É verdade. Desgraça. A mulher já não tem mais afeição pelo marido e vive aquela contenda dentro de casa. Não podemos divorciar porque senão vamos ver. Agora, quer dizer, viver uma vida dessa, você acha que vai ser salvo? Uma vida de rebelião dentro de casa, um olhando para a cara do outro, se contrariando, o ódio se multiplicando no coração. Pastor, aí eu pergunto, quem vai se salvar nessa aí? Dentro dessa apostasia. Não há perdão de um com o outro todos os dias, aquele contrito, é verdade. Um querendo bater na cara do outro. Isso é uma coisa muito boa a gente falar aí para os irmãos, estar atento aí ao ouvir mesmo a realidade bíblica. Pastor, dentro dessa apostasia, o que podemos falar de um contexto familiar a respeito disso? Muitas das vezes também a mulher é maltratada pelo homem. Sim. Não é verdade? Sim. Aí muitas das vezes ela chega ao pastor da igreja, ao ministério da igreja dela, eles falam para ela que ela não pode separar. Não pode divorciar. Não pode, ela tem que ficar lá apanhando, ela tem que ficar lá sendo maltratada. Vivendo uma vida de escravidão. E Paulo diz que a mulher não pode viver uma vida de escravidão. Não, de forma nenhuma. Não, tem base para isso. Verdade. Né? Não, tem base. O ponto de quando ele diz, se acaso viver uma vida de servidão, já não é Deus no negócio. Esse parâmetro aí da mulher viver apanhando do marido.
Mas o cara não gosta dela. Então se afastou, já está com outra. Praticamente, quando ele bater na mulher dentro de casa, ele já está com outra. Não venha com essa dizer, Aí chega no seu ministério, não, você tem que ficar. fica me Você tem, Aí o ponto da até a mulher ser morta. Ser morta, é verdade. Dentro de casa. Tem que vigiar muito a respeito disso, né? Né? Vigiar muito, né, pastor, a respeito Então, disso. Né? o contexto que nós tratamos hoje aqui, a apostasia e o anticristo, é um texto amplo. Amplo, é verdade. Né? Então, quando tratamos a ideia aqui, ela não só dá ideia escatológica, mas no sentido da palavra, ela tem um sentido do que é o afastamento. É o pessoal também, né? É o pessoal. É A verdade. apostasia, ela pode abranger o lado familiar. A apostasia, ela pode abranger o lado da fé. A apostasia, ela pode abranger o lado da política. A apostasia, ela pode abranger a área da guerra. Da guerra, é verdade. Quando o soldado abandona a guerra. Mas no contexto geral, é isso que é a apostasia. Mas o que queremos tratar também sobre a apostasia é no que condiz os últimos dias. Verdade. Em relação à apostasia pela qual também o apóstolo Paulo falou. Né? Voltamos um pouco ao texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Certo. Do versículo 2 ao 3, né? Tá. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Fazia um afastamento de está longe de qualquer coisa, né? Verdade. E aí? Vivendo poderia ser considerado apostasia de viver afastado dos seus afazeres, pelo qual o governo, a política ordena que se afaste daquilo ali? Podemos, sim. Uma forma de apostasia, Uma forma, sim. pela qual ordenada pelo governo para que fiquem nas suas casas e até mesmo no lado familiar. Eu vi um jovem chorando, dizendo que ele mandou um áudio dizendo que ele está contaminado com vírus, né? Mas só que ele não pode abrir a porta do quarto dele, porque a mãe dele também tem um problema de respiração, né? Uma falta de ar. E ele tem que ter cuidado para a mãe dele não ser contaminada. Quer dizer, quem que abre a porta do quarto dele? A mãe dele, com todo cuidado, abre, ela vai para o quarto dela, fecha a porta. Ele não pode triscar em nada, entra no banheiro, quando ele entra, tá ligado. Ela liga para ele, né? Verdade. Sai do banheiro, entra dentro do quarto, fecha a porta. Rapaz, que vida terrível o ser humano está vivendo hoje. Né? Familiar, afastamento de amigo. É uma apostasia forçada, né? Apostasia forçada. Existe a apostasia forçada e essa apostasia que está relatada no texto aqui, ela é bem séria em dizer que o apóstata é aquele que deliberadamente consciente da verdade, né? Ele é consciente da verdade e deixa de ensinar aquilo que é verdade. Esse é o apóstata. Ele não ensina a verdade do contexto que a Bíblia dá direito de ensinar e passa a ensinar falsas coisas. É verdade. E até aquilo que ele ensina é contra Deus. Isso é um verdadeiro apóstolo também. Né? O apóstolo. Quer ver um exemplo? Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Eu vou deixar aqui o nosso irmão presbítero Noviar, eu acho. 2 Timóteo. Os irmãos acham aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. 2 Timóteo 2, 17. 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18. É isso, pastor? Diz assim: E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Hermineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Perverteram a fé de alguns. Perverter a fé, olha. Do versículo, você leu o versículo 18? 18. Né? Que se desviaram da verdade. Quer dizer, essa é a ideia da apostasia no contexto da fé, da religião.
O camarada se desvia e a lei ele é contra a verdade que está sendo dita. E tudo aquilo que ele aprendeu não faz sentido algum. Se ele foi até mesmo batizado com o Espírito Santo, ele é contrário àquilo. E há alguns que até mesmo receberam o Espírito Santo. Chegaram a falar línguas estranhas. Teve uma experiência. Mas quando ele se afasta, ele começa a deturpar aquilo que ele aprendeu e recebeu como experiência conscientemente. E diz que aquilo que tudo que está sendo lá dentro da igreja é errado. Misericórdia. Quer dizer, ele, todo esse lado espiritual que veio sobre a vida dele, né? Essa natureza divina que veio sobre a vida dele, aí pelo falso conceito, ele despreza tudo isso. Despreza tudo isso, porque ele vai por uma vã filosofia. Uma vã filosofia. Porque a filosofia não é ruim. Não, a filosofia não. A filosofia não é ruim. A filosofia ela traz coisa boa. Só que quando o camarada ele pega pela vã filosofia dele e conscientemente de que lutar contra a verdade, né? O apóstata dentro da religião, ele luta contra a verdade da religião, contra a fé. Mas existe o apóstata dentro da política? Sim, com certeza. Pode existir o apóstata dentro da política? Com certeza. Vamos ver em 2 Tessalonicenses, ainda no capítulo 2. Né? Acha aí o versículo 3. Lê o versículo 3. Quando diz será revelado o homem do pecado. Mas pode ler, lê novamente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em alguma tradução mais profunda do grego, diz que esta palavra, em vez de ser pecado, o homem do pecado, é o homem da iniquidade. Mas por que colocaram o homem do pecado? Você sabe por que a ideia qual é a diferença de iniquidade para pecado? Tem diferença, né, pastor? Né? Com certeza, né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. É o alvo, certo. Né? Errar o alvo. Agora, a palavra iníquo ou iniquidade é aquele que está ausente de lei. Ele não aceita lei nenhuma contra ele, a favor daquilo que tem como ideia. A ideia dele é superior à lei mundial. Se, por exemplo, se tem uma lei falando dos direitos humanos, ele rebate contra isso. O apóstata e iníquo, ele é contra a lei otorgada dentro de um princípio governante. É o ponto que se chama de rebeliar contra a autoridade proposta. Isso se chama apostasia. Rebeliar contra a autoridade que está presente e fazer com que a sua verdade, e não a verdade de todos, seja a dele superior. Então, tem muitas filosofias de vida aí, pastor, né? Essas vão filosofia, como o senhor falou, de vida aí, que eles negam, né? Eles negam a divindade, negam a divindade, né? Um criador, para não ter juiz, para eles serem juiz deles mesmos, sabe? Eles ter essa iniquidade, né? Ser o iníquo, é o iníquo, né? É ausente de lei. Ausente de lei, né? Porque a ideia aí é o seguinte: eu mato Deus na sociedade, na mente das pessoas, Deus não existe, Deus está morto, então vamos estar liberalmente fazendo o que você quiser. Você quer viver uma vida só de pecado? Viva a sua vida de pecado, ninguém vai te condenar. Olha. Isso é chamado homem da iniquidade. Por isso o texto ali colocou o homem do pecado, porque ele vai liberar a ideia de que o pecado não é nada, de que essa ideia de pecado, isso é vai dizer que está morto. Na mente da... Verdade. Né? É tremendo então, isso aí. A ideia aí é matar Deus na sociedade e matar Deus na mente das pessoas, né? Tornando o quê? Essas pessoas apóstatas. A apostasia é levar o conceito de Deus nulo na sociedade. É deixar Deus inexistente na mente das pessoas. Pastor, mas nisso aí eu também faço uma pergunta também, né? Para os irmãos também que quiserem fazer pergunta aí também, os irmãos podem mandar as suas perguntas, irmão, a respeito disso, da apostasia, né? Do homem do pecado, do anticristo. Ô pastor, mas a pessoa, vamos olhar lá vamos olhar o lado cristão,
aquela pessoa que conhece tudo, conhece a escritura, né? Conhece a doutrina, né? Os ensinamentos, e ele começa a entrar nesse âmbito do pecado, né? Aí começa deliberadamente pecar, a chegar a certo ponto que a mente dele vai cauterizar a respeito de ser um iníquo também, não é isso? E a própria consciência que estará acusando a ele deixará de acusá-lo. Porque todo homem tem um tribunal dentro dele. Mesmo ele sem o Espírito Santo, ele tem um tribunal, que é a própria consciência. O homem que está lá dentro do bar, ele sabe que aquilo ali é errado. Mas quando a consciência dele chega ao ponto de cauterizar, ele vai dizer, não, agora... Aí vai contra a consciência, e a consciência vai dizer que aquilo que ele está fazendo é certo. Então, todos nós temos um tribunal dentro da gente, que é a própria consciência. Aí quer dizer que ele foi uma reforma no Supremo Tribunal, né? Foi uma reforma. Foi de uma reforma. Fez uma corrupção, Foi deu uma propina para o tribunal da consciência. Misericórdia. Dizer, não, é bom o pecado. Olha. Aí o que está lá, a consciência está lá dentro isso é bom mesmo, né? Quer dizer, ele afastou, ele apostatou da própria consciência. Isso é uma... Da própria consciência que via como lei para dizer a ele que aquilo era pecado. A apostasia aí, ela abrange muita coisa. Se formos destrinchar ela aqui, ela abrange muita coisa, né? A apostasia da consciência, que diz o que é errado e o camarada é contra ela. Então, aí o que está relacionado ao anticristo seria realmente isso, né? Essa filosofia que ele vai implantar essa vã filosofia, né? Uma vã filosofia que ele irá implantar com essa ausência de Deus, né? Porque o texto fala que ele se assentará como Deus, né? E se levantará contra tudo que se diz de Deus. De Deus, olha. Com a filosofia. Com filosofia. Com filosofia, né? E porque, justamente, vamos ver ainda essa questão de 1 Timóteo 4, 1 e 2. O que é que o anticristo faz com relação a esse contexto de apostasia? Leia aí, 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quais são as doutrinas de demônios? Como é negar a Cristo que veio em carne. É negar a Cristo que é Filho de Deus. É um dos princípios maiores da doutrina do demônio. É o negar a Deus. Negar a Deus. É ferir a Deus. Se isso foi desde o princípio a base dos demônios. Ferir o caráter divino. Né? Quando ele disse para Jó, né, tu também manipula o homem com todos os bens. Tira tudo que ele tem. Quis induzir Deus à ideia de que Jó estava só sendo manipulado. Quer dizer, tira tudo dele. Aí Deus falou para ele, peraí, você quer me induzir contra Jó sem causa? Sem motivo algum? Aí só que ele caiu do cavalo, porque Deus mostrou que Jó, independentemente dos bens materiais, era fiel a Deus. Era fiel. Não caiu de maneira nenhuma apostasia. Não, né? é porque a ideia da apostasia é trazer o contexto da rebelião. A rebelião, verdade. A iniquidade que foi propagada nele. A iniquidade que foi propagada no próprio que hoje é Satanás, né? Um termo bem conhecido como alguns, Lúcifer, né? Vamos dizer assim, o anjo de luz, o querubim ungido, que se rebeliou-se. Né? Rebeliou-se e contra a divindade ele sempre vai dizer que ela é manipuladora. Por que Deus deixa o mundo do jeito que está aí, as pessoas fazendo o que bem entender, né? Desfrutando do seu livre-arbítrio, e ferindo até os princípios divinos? Porque Deus quer mostrar que ele não é da maneira que o indivíduo prefigurou ele em toda a história. Verdade. Por que sofre o homem? O homem sofre pela sua própria decisão.
Até a ideia desse conceito do anticristo é mostrar que Deus é manipulador, né? Manipulador. Manipulador, manipula tudo, né? É verdade. E por ele ser manipulador, traz um grande problema para a humanidade. Olha. A ideia do anticristo não é mostrar apenas o seu governo, mas é descaracterizar o outro governo. Porque além dele apresentar seu ideal, ele detona o outro, dizendo, olha, Deus é um grande problema na sociedade. No dia que nós afastarmos Deus, a humanidade vai viver bem. E todo mundo vai comer essa ideia do anticristo. Porque quando Deus ser morto na mente das pessoas, a apostasia geral, a apostasia mundial. Ah, mas isso vai acontecer aqui. Eu vejo alguns dizer, a apostasia vai acontecer dentro da igreja. Aí alguns irmãos saem de uma religião e indo para outra. Isso não é apostasia. Sair de uma religião para outra não é apostasia. Eu digo para você com toda certeza. Por quê? Porque na outra religião tem um conceito de Deus. Mesmo um Deus falso tem. Quando se fala de apostasia, é anular Deus por completo. É anular Deus, é verdade. Anular Deus, é verdade. Né? É anular Deus por completo mesmo. Né? Isso é verdade, viu, pastor? É anular Deus por completo. Por completo mesmo. Peço a paz do Senhor para todos aí, né? Tem uns ali que mandou uma mensagem, pediu oração, né? Foi isso mesmo? A irmã Eliana, Deus abençoe. A irmã Eliana pediu opinião de quem? Qual foi? Opinião de vocês. Sim, a nossa irmã Eliana pedindo opinião. Sim, minha irmã. Diga. Diga o que a irmã queira saber. Pode mandar aí a sua pergunta. A irmã Eliana de Paula, né, da Silva. Os irmãos aí, dê um aceno aí. Tá vendo a nossa imagem aí? Porque alguns irmãos estão reclamando que não está mostrando aí. Desapareceu aí a imagem, não? Acena aí. O vídeo tá bom aí, legal? Dá pra dar um... Dá um ok aí. Um joinha aí, dá um joinha, irmão. Aqui tá normal. O irmão falou que desapareceu Os irmãos dão um joinha aí se tá aparecendo a imagem. Tem um irmão falando que não estava aparecendo a imagem nossa aí. Os irmãos que tiver aí nos vendo aí, dá um joinha aí, irmão. Mas é na minha câmera aqui. O irmão que tá falando na minha câmera aqui. Na câmera do Maviael não tá aparecendo nada. Mas o joinha ali tá aparecendo sim. A irmã Eliana tá perguntando sobre o divórcio. Sim, irmã, pode fazer a pergunta. A irmã Eliana de Paula da Silva. Tá, continue. Então, esse contexto de apostasia, ele é muito sério. Verdade. Né? Então, alguns saiu da religião fulana para ir para Beltrana, né? Saiu da fé, da religião. Isso pelo contexto da apostasia, ir para uma outra religião significaria... Não, eu também acho que não, pastor. Seria a apostasia veementemente, seria anular Deus mesmo, né? Anular Deus. Todo o conceito da sociedade, né? Todo conceito. Mesmo sendo... Vamos supor que na religião da Índia tem 33 milhões de deuses. 33 milhões de deuses. Imagine você anular isso na mente daquele povo ali, né? Maior população da Terra. Uma das populações que acredita em cada movimento que se movimenta é um Deus. E anular isso aí. Sim, vamos ver a pergunta da nossa irmã, que ela queria. A irmã Eliana Paula da Silva. Ela mandou uma mensagem antes aí. Ela tá vivendo isso, né? E o marido tá dentro de casa, mas não tá com ela. E que muitos falam pra ela orar e ela já orou. E ela quer saber a respeito do divórcio. Ela quer saber... A opinião de vocês a respeito do divórcio. Essa é a questão, irmão. Eu estou aqui para ensinar o que a Bíblia é. Alguns podem até me querer acabar comigo, porque sabe essa questão. Ele está induzindo a irmã a nada, simplesmente estamos expondo a palavra. O que dá direito à Bíblia. É verdade. A Bíblia dá direito. Verdade. Né? O que a Bíblia dá direito em relação a este contexto do casamento.
Que às vezes muita gente pega, o contexto do casamento. Vou viver uma vida com um camarada que ele não quer mais nada comigo. Ele está só simplesmente me pirraçando, vivendo com outra e tá. Quer dizer, e aí? A irmã tem que ficar nesse contexto, sendo que da parte dele ele não quer mais nada. Como que resolve o problema desse? Ela estaria condenada, porque aí já tem um repúdio já. Já tem um repúdio, em relação à manifestação aí da parte da separação de corpos que está não dormindo mais junto, já é um repúdio. Já tem um repúdio. Verdade. Né? Mas, pastor, a mesma coisa também acontece, né? Não estou dizendo que é o caso da irmã ou do irmão, mas a mesma coisa que é também da mulher. Acontece com o homem, também acontece com a mulher, pastor. Vamos lá. Acontece da mulher também não querer viver mais com aquela pessoa. Independente se ela fez, agravou ou não. E aí, que situação ficaria essa, pastor? Ela viu lá, não quero mais viver com ele. Que os motivos não foram esses motivos tão elevados, mas ela, vamos lá, cismou que não quer viver mais. Não quer. Mesmo assim, essa pessoa chega diante da sua, chega diante da sua liderança e fala, não quero mais viver, né? Não gosto mais da pessoa, né? Não amo mais a pessoa. Ela também teria... Mas aí é que depende do tipo de liderança que ela vai estar falando isso. Sim, mas... Porque se pega uma liderança leiga, não vai resolver o problema. Não vai, a liderança presa a dogma e não ao contexto da Bíblia não resolve esse problema. Presa a dogma, é verdade. A liderança que está presa a dogma e não ao contexto da Bíblia, porque o contexto da Bíblia não aprova, não dá a ideia de que há condenação nisso aí. Não, a vida humana aqui, né, se resume aqui. É verdade, nós não estamos falando aqui também, não estamos falando, né, pastor? Vamos esclarecer uma coisa. Estamos falando aqui, irmão, que vai viver essa vida, né? Casa amanhã com um, casa amanhã com outro. Não, aí já é pecado. Já é pecado. Aí já é pecado. Agora, por exemplo, se você viver uma vida aqui, verdade. Não dá mais para viver, né? Agora, se viver uma vida aqui, aí eu divorciei hoje, como os artistas fazem, tá a casa hoje, amanhã divorcia. Verdade. Aí Deus já é o próprio, já para descer a lenha e dizer, tá errado e tá errado, tá vivendo uma abominação. Tá ouvindo, né, a irmã Eliana de Paula? Nós estamos explicando a respeito, né? Novamente. É por isso que muitos pastores condenam o divórcio. Porque eles têm medo de que isso encadeia dessa forma. O camarada divorcia hoje, amanhã, eu não gostei dessa também, vou casar com outro. Aí é por isso que alguns já condenam logo tudo, diz, não, o divórcio é pecado, condenado, se você divorciar, você vai pro inferno. Agora, se a pessoa, né, tá vivendo, né, num casamento infeliz, pastor, vamos usar logo esse termo, infeliz, tá vivendo um casamento infeliz, tanto o homem como a mulher, tá vivendo um casamento infeliz, né, não sabemos lá os seus motivos, né, mas permanecer orando, pastor, diante de um repúdio, né? Diante de rejeição, já estão separados, como o senhor falou, já estão separados de corpos já, né? E aí você vai na liderança, o pastor agora manda você orar, manda jejuar, manda subir em monte, manda fazer campanha, manda fazer tudo. Mas é uma coisa que você tem que fazer pessoalmente. Você sabe o que é um divórcio? Pela lei, é até o quê? Que a morte separe. O divórcio é um atestado de óbito dado no relacionamento, os dois estando vivos. É um atestado de óbito. É, verdade. Em termos no relacionamento. Verdade. Né? Mas esse atestado de óbito eu tenho que dar todo instante? Não. Todo relacionamento? Aí já não. Aí você já está vivendo uma abominação. Abominação, é verdade. Esse relacionamento que você está vivendo aqui, o camarada já não quer mais nada com você. Está vivendo uma vida de repúdio com outra e está vivendo separado. Você vai viver uma vida ali como? Como é que você vai se viver uma vida espiritual em Deus? É verdade. Pastor, desta forma. Nós estamos falando, mas também no caso o homem também, né? Sim. Relativo ao homem também. Eu estou falando desse. Verdade. Nós estamos relativo, o pastor está falando. Dos dois lados. Dos dois lados, relativo ao homem também, né? Aí vem no concílio, mas ele quer viver com aquela mulher, né? Não quer mais viver. Ele tentou até viver, mas talvez da parte dela, né? Tá havendo alguma coisa que não se equilibra mais o casamento, né? Aí eu não vejo isso. Que eu ser obrigado a viver uma vida infeliz, né? Por causa de dogma, né? Por causa de capricho de alguém. Não, de forma nenhuma.
Eu sei que muitos podem até ir contra mim e dizer, o camarada está ensinando doutrina de demônio. Isso não é doutrina de demônio. Isso é o direito que a Bíblia me dá de eu falar que repúdio e divórcio é diferente. É diferente. Se você está separado corporalmente do seu marido e ele está vivendo uma vida de pecado e você também está pensando, porque todo o ser humano tem o seu impulso sexual ativo. Verdade. E você no seu impulso sexual não consegue se controlar. Eu tenho que crucificar a carne. Não, Deus te deu isso como prêmio. O seu impulso sexual é ativo, gente. Verdade. É ativo e quem pode condenar isso? Não, ninguém pode pôr na mão e dizer, você está condenado, você está vivendo na carne, você está desejando. Não, você está desejando porque Deus te deu isso. Verdade. Você deseja carne, carne deseja carne. Não tem isso, irmão. Não tem isso. Então esse negócio de dizer, eu não consigo, eu vou conseguir viver só no espírito. Vai nessa. Se você casou uma vez e teve experiência, vida ativa, sexual ativa, e não consegue viver. Não consegue não, é verdade. Isso é muito raro. Não. É raro de um para o outro. Não, é verdade. Né? É raro de um para o outro. Verdade. Então, aí falando, pastor, é que é bom, né, a gente relacionar casos assim, né? E o que está mais focando agora, chamou muita atenção, né, pastor? Essa questão do divórcio. Do divórcio e do repúdio, né? O divórcio é uma coisa, quer dizer, não é tão agradável. Não, claro que não quero. Porque isso não, é que o próprio Jesus, quando diz assim, que aquele que repudiar sua mulher dele é a carta de divórcio. É verdade. Mas por que Jesus disse isso? E aquele disse que aquele que largar sua mulher, né, se não for o caso, né, do adultério, por que Jesus colocou aquilo ali? Você sabe por quê? Porque Jesus colocou aquilo ali? Porque os caras estavam abusando demais em relação ao relacionamento. Eu estou falando que até um arroz queimado era motivo de divórcio? Difícil, hein? Um arroz queimado, o camarada já é divorciado. Rapaz. Jesus colocou, então eu vou colocar um basta aqui. Pode dizer o seguinte, o motivo é esse. Tantas irmãs aqui queimam arroz, hein, irmão? Se fosse esse motivo, estaria muito divórcio, hein, pastor? E aí... É verdade, é verdade. Mas tem rabinos que concordam em relação ao divórcio dessa forma. Sabia? Aí, mas tem outros que combatem e dizem, não, de maneira nenhuma. Já vi, né, casos disso aí, de dois rabinos se chocaram na teoria disso, porque um quer dizer, não, isso não pode, por causa de um arroz queimado se divorciar. Quando o relacionamento chega a um ponto de saturar ao ponto daquilo que era sentimento já não ser mais. Quando alguém começa a dizer palavra agressiva com o outro, isso é adulterar o relacionamento ou não? Com certeza. O relacionamento está adulterado aí? Verdade. Aquilo que falava em relação a sentimento, a vivência de amor, já não tem mais essa... É só adultério, É um adultério de palavra, adultério de comportamento. Comportamento, é verdade. O que é adulterar? É modificar aquilo que foi original. O adultério é aquilo que modifica aquilo que é original. Se não tem mais originalidade dentro do casamento, como é que vive esse casamento? Isso é verdade. Está vivendo um adultério, simplesmente, e está vivendo de aparência. Estou indo para a igreja, mas não posso largar meu marido porque ele... Então foi falado que se eu divorciar, vou por condenação eterna. É pro inferno, né? Tem falado isso. É porque é aquela questão, né, pastor? É como você falou, ou é por questão inconveniente, ou por falta de entendimento das escrituras. Com certeza. Não é verdade? Ou por falta de entendimento das escrituras. A irmã está querendo... A irmã que nos perguntou, ficou esclarecida, irmã? Não precisa mais de uma palavra a mais? A nossa irmã aí que pediu. Nossa irmã... Eliana, né? É nossa irmã Eliana. Não, porque tem duas Eliana, né? Tem a Eliana Mike, né? A Eliana do Mike, para não dar... Então, irmãos, nós estamos aqui, não queremos que ninguém tome essa decisão. Não, é verdade. Se possível, ter condição de resolver o problema, amém, glória a Deus. Mas quando o problema está saturado, que você nem mesmo sabe o que fazer mais... Não há mais solução, né? Nem mais sabe o que fazer, vai dizer o que? Vai morrer? É verdade. Vai esperar ele te matar? Verdade. Vai esperar ele tirar um ódio e matar a sua vida? E aí? Fica difícil mesmo, é verdade. Eu sei que muitos aí agora dizem, o irmão Salatiel está ensinando heresia. Eu não estou ensinando heresia. Eu estou ensinando o que a Bíblia me dá direito. Eu falar. Porque muita gente não pesquisa. Desde então eu tinha muito problema sobre isso e muita gente que dirigiu a igreja enfrentou cada situação, rapaz.
pessoa diz, eu estou condenada. Fala, por que você está condenada? Porque falaram que eu divorciei do meu marido e eu não tenho mais salvação. Mas aonde que está escrito isso, gente? Pastor que ensinando isso aí. Rapaz, se pegar o nosso querido pastor, doutor Moabel, vai tomar paulada. Moabel está nos Estados Unidos, se vocês conheceram o pastor Moabel, sim. Ele desce além em quem condiz nesse contexto aí. Verdade. Porque ele já tem pegado, enfrentado isso aí. Pessoas que tem que dizer, eu não tenho mais salvação. Não tem mais salvação. Onde está escrito isso? Verdade. Pessoas ensinando isso, irmão. Não, já vi muito. Não, então tem cuidado com esse negócio. Dessa maneira mesmo. A sua fé em Jesus Cristo, a sua vida condizente a Jesus, não condiz o que você realmente não conseguiu, né? Por algum motivo, se deu bem no lado familiar, não condiz. Verdade. Não condiz. Porque isso é o seguinte, só aquilo que nós deixamos explicar aqui. A abominação do divórcio parte desse aí. Deliberadamente o cara vai viver uma vida. Tá, não quero mais. Vou pegar aqui, né? Mas tem caso aí que não tem condição mais. Né? Aí, quer dizer, outra coisa, tem gente esperando o outro cair para poder no lado sexual, porque acontece a ideia de pensar que adultério é só simplesmente a ideia de cama. Adultério não é só ideia de cama. Não é verdade. Porque tanto que Jesus falou que o adultério mental, né? Aquele que olhar para uma mulher e pensou, já é adultério. Verdade. Você vê que Jesus estreitou? Jesus, a graça, pensa que abriu tudo, a graça apertou mais ainda. É verdade. Você já comete adultério aqui, ó, antes de deitar na cama. Verdade. E agora, está vivendo um casamento com adultério mental? Sendo que o outro já não quer mais nada com você, mas você tem necessidade. O outro está vivendo com o outro, mas está vivendo dentro da mesma casa, e aí? Isso mesmo. Que situação é essa, irmão? Verdade. E aí é abominação aos olhos do Senhor. Peço para os irmãos que estiverem ao vivo aí, compartilha aí, viu, irmão? Para chamar mais gente para estar ouvindo aí a live aí. Compartilha aí, né? Porque eu mesmo esqueci de compartilhar lá no minha página do Face. Mas os irmãos chamam aí, compartilha aí, chama mais irmãos, né? O assunto é bastante, irmão, importante, viu? E polêmico. Viu? Porque nós estamos puxando a ideia da apostasia. Aí alguém fala, mas o que tem a ver a apostasia com a ideia do casamento? O casamento tem a ideia da apostasia. Verdade. Tem uma apostasia, né? A apostasia dentro do relacionamento familiar. Pastor, mas eu faço uma pergunta para o senhor. De repente, ou um irmão ou uma irmã, né? Pede o divórcio por essa questão porque tá gostando de outra pessoa, né? Isso aí já cometeu adultério, né? Já só não pensar. Só não pensar já cometeu adultério. Aí casa com aquela pessoa, né? E formaliza o seu casamento, tudo bem, formaliza dessa forma, mas aquela pessoa, ela ainda vai ser uma adúltera, né? Por causa que o motivo que ela teve um motivo, ou ele teve um motivo de separar porque estava gostando de outra pessoa e casa com aquela pessoa. Mas mediante o papel, como eu já vi muitos falarem, mas mediante o papel, está formalizado a união daquela pessoa. Se ela divorciou? Se ela divorciou e casou com outra, mas só que ela casou com outra por conveniência, mas já estava adulterando com aquela pessoa e casou com aquela pessoa que ela adulterou. Eu vou usar o texto aqui em relação a Davi. Davi foi condenado? Não foi. O adultério de Davi foi pior da história humana. Que ele mandou matar o companheiro da mulher que ele quis. E ele era o homem segundo o coração de Deus, gente. Davi sofreu as consequências? Sofre. Eu vou dizer o seguinte, sofre a consequência. Mas o que pesa aí para a salvação? O que pesa para a salvação? Né? Se ele pagou o preço na consequência, ele adulterou. Adulterou, é verdade. Olha, o que aconteceu na casa de Davi? Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor Jesus. O que aconteceu na casa? Presbítero Daniel. Ali, o presbítero Pai do Senhor, Daniel. São José dos Campos. Assunto polêmico aí, Daniel. Dá uma paz do Senhor para o nosso querido irmão Edivaldo aí, rapaz. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, para os irmãos aí. Né? Então, o caso de Davi. Vamos colocar aqui, né? Ali foi terrível. Alguns que queiram dizer assim, tem condenação do divórcio, né? Mas e o Davi? Que ali não houve divórcio. Ali foi adultério.
E grave. Grave. Foi adultério grave, viu? Ele mandou matar Urias e ficar com Batseba. E não por isso Deus não perdoou. Perdoou. Mas a consequência ficou. A espada correu sobre a casa de Davi. O filho dele, Aminon, teve relação incestuosa com a irmã. Foi uma tragédia terrível. Uma tragédia. Familiar terrível, né? Uma tragédia. A filha moralmente morreu. A filha moralmente morreu. O irmão dele, Absalão, matou Aminon. É verdade. Por causa da irmã que ele violentou. Tragédia física e moral, né, pastor? Moral, é. E Absalão morreu no bosque flechado pelos inimigos. Pelo exército de Davi. É verdade. Né? É terrível mesmo. Foi flechado. Irmão, a gente não... entendam isso, irmão. A gente não está falando de... irmão, vai divorciar. Vai divorciar. Não está falando isso não. A gente está dando orientação. Orientação, não estamos falando... Como você partir de um princípio em que o problema já não tem mais... Já chegou saturado. Saturado. Você não tem mais... Eles já não se suportam mais, já brigam, né, pastor? Tem até agressão verbal, agressão física. Quando chega esse ponto aí... A partir do momento que vive uma separação de corpos, já é abominação aos olhos do Senhor. Já é abominação. Porque é o repúdio. Verdade. É o repúdio. Porque quando há separação de corpos, há abominação. Verdade. Porque o desejo, o impulso sexual de um do outro está fluindo. Está fluindo. A da mulher que tem desejo de relação, ela está fluindo. Né? Vamos fazer uma... Mas e aí? E o camarada não tem mais nada para oferecer a ela. Ela quer, não, eu tenho desejo sexual. E ele não quer mais nada comigo. E aí? Então a situação está grave aí. O repúdio para o Senhor abominação. É isso, irmãos, que entrando agora, que nós estamos aqui baseados em 2 Tessalonicenses, né, pastor? Capítulo 2. Sobre a apostasia e o anticristo. Só que nós abrangimos a ideia da apostasia num contexto geral. Ela abrange a família, no contexto do casamento, a sociedade, né? No área tanto da política. Isso, é verdade. Abrange a área da fé, a área militar, a área da guerra, quando alguém deixa a guerra, né? Não ama a sua pátria e afasta, vai embora. Então, a apostasia é um contexto geral. Não abrange só o lado da fé, né, pastor? Não. O lado religioso. É uma ignorância da parte de muita gente dizer que a apostasia está relacionada só à fé. E dentro da apostasia, estamos falando aqui, né? Até a pergunta de uma irmã aí, nós estamos chegando a esse conceito do casamento, né? A apostasia no casamento, né? Né, pastor? Estamos falando. E o pastor está explicando aqui a diferença do divórcio para repúdio. Para o repúdio, né? Que muitos acham que é a mesma coisa, né, pastor? É a mesma coisa. Não, são definições diferentes, né? Diferente, Quando se trata do repúdio, é afastamento de corpos. Verdade. Aquele que se afastar da sua mulher corporealmente, né? Jesus está bem claro de dizer isso aí, que é abominável. Verdade. A vida sexual do homem e da mulher que se casaram tem que ver uma vida ativa. Ativa, é verdade. Ativa. Eu vou me consagrar, vou pro monte, vou ficar 30 dias lá, deixar minha mulher em casa. Tá errado. Tá errado, é verdade. Você está cometendo a pior abominação da sua vida. Eu já vi, pastor, essas irmãs aí que gostam de monte aí, tá? Nada contra, mas eu tô falando. Essas irmãs que gostam de monte aí, de falar que tá afastado 90 dias. Do marido. Que Deus revelou que tem que se afastar 90 dias, porque ela tem que subir o monte, tem que consagrar a vida. Como que o sexo dentro do casamento fosse algo pecaminoso, pastor? Não, o sexo dentro do casamento foi dado como prêmio para o casal. E este prêmio, Deus quer que isto seja ativo. O sexo que não é ativo dentro do casamento, o próprio Deus repugna. É verdade. Porque Deus deixou isso e ele está olhando quem... Mas muitos estão achando que é prêmio do diabo. O sexo é prêmio do diabo. Quem disse que diabo faz sexo? É prêmio do diabo, é verdade. O diabo não faz sexo? Não, porque acha que pelo conceito do primeiro casamento que houve na Terra, né? Que a consequência da deles foi o sexo. Não foi. Não foi. Quando Deus foi ela, será que eles não têm relação sexual? Tinha, ele disse crescer e multiplicar. Tinham sim. É ignorância isso. Ignorância. Pensar, né, pastor, dessa forma. E outra coisa, quando isso ocorre dentro do casamento, não ter mais vida sexual, né? A mulher deve pensar muito bem nisso.
Verdade. A culpa do que realmente está levando à deterioração do seu casamento. Eu não consigo mais ter relação com... Por quê? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Procura o médico. Procura o médico tratar. Isso não pode viver uma vida assim. Procura um especialista. Não é um especialista. Tanto da parte do homem como da parte da mulher. É verdade. Mas não consigo, eu tenho que viver uma vida de oração. A Bíblia manda mesmo, até o apóstolo Paulo fala, que até nesse momento, na consagração, que se afastar do sexo, do lado sexual, que tenha comum acordo. Comum acordo, verdade. Se realmente não tiver comum acordo para o afastamento do sexo, não faça. Porque para que o diabo não entre no meio de vós. Se fizer, né, que volte rapidamente. Que não vos tendo por causa da vossa incontinência. Por causa da vossa incontinência. E aí ele diz que o marido pague a boa benevolência à sua mulher. E a sua mulher pague a benevolência. Aí quando você pega essa palavra benevolência, a palavra aí ela leva a ideia. Vamos lá resumir. Dê ao seu marido o prazer que ele precisa. E marido, dê à sua mulher o prazer que ela precisa nesta área. Então, aí muitas das vezes a irmã que está aí, vamos lá, mais claro aqui, muitas vezes a irmã que está aí, o irmão também que está aí, não dá o prazer, né? O prazer sexual, né? Vamos ser claro, né? O prazer sexual que a irmã quer, que o irmão quer, não é satisfatório, né? Porque os dois, nessa área, os dois têm que estar satisfeitos, tem que ter essa satisfação, não tem, pastor? Tem que ter essa satisfação, irmão. Tem que ter satisfação entre os dois, tem que ter, irmão. Não é só o homem estar satisfeito ou só a mulher estar satisfeita. Tem que haver, e muito dos casamentos, pastor, em nosso meio cristão, acontece exatamente por causa disso. O senhor acredita nisso? Olha, tem mulher que não repugna tanta relação sexual e que quer viver afastada desse momento porque ela nunca soube o que é ter prazer no seu relacionamento. Verdade. Porque o marido é um bruto em relação a isso. O camarada acha, e tem religião, tem denominação aí que acha que se a mulher tiver prazer, ela está pecando. É só a parte do homem. Irmão, que ignorância. Ignorância, é pura ignorância. Isso é pura ignorância mesmo. É pura ignorância. Nós temos abrangendo esse tema sobre a apostasia, mas o que... Chegou nesse contexto, não? Chegou nesse contexto do casamento. Chegou, é verdade. Mas o diabo é um dos principais em não querer que o casal viva uma vida de paz e tenha prazer. Mas que viva um afastamento. Afastamento, é um verdade. Afastamento um do outro. Repugna um ao outro. Esta apostasia... ela é uma apostasia provocada pelo mal. Pelo mal, é verdade. Concordo. Olhar para o outro e nunca enxergar nele prazer. Prazer, é verdade. Nunca enxergar nela prazer. Não tanto do lado emocional, como do lado físico, contato, né? Contato marital. Olha, irmão, meus irmãos, tá vendo que o pastor Salatiel tá falando aqui? Olha, irmão, irmã, com todo respeito, eu também sou um homem casado, as irmãs aí, né, pastor, os irmãos aqui, né? Nós temos maturidade para estar falando a respeito disso. Dá prazer ao seu marido ser uma pessoa, né, pastor? Uma pessoa boa, uma pessoa decente. Mesmo assim, honre com o seu compromisso, minha irmã. Honre, meu irmão, com o seu compromisso. Olha, e outra coisa. É bem sincero o que eu vou lhe falar aqui. E Josia, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, tá assistindo aí, né? A mulher, ela tem prazer naquilo que se ouve. Se o marido tem palavras, né, de elogio e elogia todo o tempo o seu, não só a sua fala, mas todo o seu corpo. Elogia seu corpo, elogia seu falar, elogia sua mente, elogia tudo que pertence a ela. Isso faz parte, pastor, faz parte. Isso fará com que algo se acenda. Se acenda, com certeza. E não vive uma apostasia. Verdade. O homem, ele é atraído por aquilo que se vê. O homem é, verdade. Se a mulher não for criativa para dar ao homem uma visão, né, com uma boa lingerie, que ele olha e diz, né, verdadeiramente, essa é minha companheira. É isso mesmo. Tem muita gente aí que quer um casamento bem, até num relacionamento, essas coisas, mas estando com a camisa do candidato da prefeitura. Irmão, pelo amor de Deus, como que você vai... É verdade, irmão. Compra uma lingerie, deixa o seu marido ser atraído por você. Pastor não tá falando heresia não, irmão. É verdade isso, tá? Não é heresia não, de forma nenhuma. Pode alguém até pensar, né, pastor? Não. Olha que heresia os irmãos estão falando. Não é heresia não, irmão.
Quando Deus trouxe Eva para Adão, como foi? Ele colocou umas folhas dela? Nada. Ele, né? É. Por que eu estou falando daquilo que provoca? É verdade. Então, irmão, estamos falando, porque diante dos irmãos que estão aí, dos irmãos que estão assistindo, e dos irmãos que ainda vão ver, muitas das vezes está faltando isso, né, pastor? Vamos usar esse termo que o pessoal usa, para apimentar o seu casamento, né? Para se chegar mais, ter mais aquela união entre o casal, porque sabemos que os tempos são difíceis, né? O longo tempo do casamento, né, pastor? Não é coisa fácil, é conquistar todo dia, é tudo isso, irmão. Tem que ter romantismo de ambas as partes. É verdade, tem que ter. A mulher é atraída pelo que ouve e ao mesmo tempo por aquilo que você presenteia. Seja, se você tem condição de presentear, chegue com um presente, né? Aquilo que mais simples que seja, você entregando para ela, você já está. Mas não chega, irmão. Não vai querer ter essa apostasia dentro do seu casamento. Não chega com um pacote de lã de aço ou com pano de prato só não, ou com a escova de roupa. Não. Apresentei mesmo o que o pastor está dizendo, irmão. É que muitas das vezes as nossas igrejas ela precisavam ensinar, né, pastor? Precisavam ensinar a respeito disso, irmão, do casamento, porque aí vem o que está acontecendo, pastor, é um grão de areia que está provocando essa situação. E nós não estamos saindo fora do tema, porque um dos que vai se levantar contra a ideia do casamento é o anticristo, sabia? Sim, o anticristo, é verdade. Está em Daniel, né? Está em Daniel. Vou ler você. Daniel 11. Mas quando estou falando aí sobre... Então essa questão do casamento, irmãos, é do agrado de Deus que algo esteja bem. Nunca foi da ideia de Deus, né? Fala dele aí que se levantará contra se de Deus até contra os deuses seus pais, não casará, né? Daniel, acho que é Daniel 11, isso mesmo? Então, no contexto de apostasia, enquanto o irmão acha aqui o versículo Daniel, no contexto de apostasia, deliberadamente, a pessoa está consciente, no sentido da fé, da verdade, mas diz, eu não quero esta verdade. Eu vou partir para o que propôs a minha consciência. Eu vou lutar contra tudo que me ensinaram, né? E vou dizer, olha, realmente isso aqui que tem relação a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, isso eu não creio mais. Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não veio em carne. Então tudo isso é uma apostasia, é o conceito de apóstata, né? Então, você vê, a apostasia, ela vem com duas palavras separadas. Apó, que é derivada do prefixo separação, afastar, da presença de, né? Pisteme, né? Da ideia daquilo que realmente, da ideia de que aquilo que além de se afastar, né, deliberadamente, né, ir contra aquilo que é a verdade, né? Achou ou não? Mas está no livro de Daniel a questão de que diz que ele será contra os deuses de seu pai, né? E ele não vai casar, diz que ele é contra os deuses de seu pai, né? E não terá desejo de mulher, não terá desejo de mulher, né? A ideia do anticristo não ter desejo de mulher, e também tem uma parte aí que ele vai se levantar contra a ideia desse contexto familiar. Então quando diz que ele é o homem do pecado, é porque a ideia de família, até no contexto do anticristo, não será válida. O que o camarada, qual é esse contexto que nós estamos falando aqui? Da ideia de largar sua mulher e viver uma vida com outra, no sentido de pecado, no momento dele ali, não será. O irmão Daniel, ele é lá do Pernambuco, lá, o Daniel Cândido, né? Filho do meu saudoso pastor. Ele colocou Eclesiastes e goza todos os dias com a mulher que amas. É verdade, né? Eclesiastes, né? É verdade. Goza a vida com a mulher que ama. Então é uma vida. A ideia de gozar a vida aí é sentir prazer, alegria, sentir bem, né? O estado de estar bem naquele ambiente. É verdade. Eu, graças a Deus, vivo bem com a minha baixinha. Verdade. Também vivo bem com a minha gordinha também. Temos vivemos aqueles desarranjos, né, do casamento, uma coisa e outra, mas faz parte, né? Mas graças a Deus vivemos uma vida bem, tá vendo?
Olha, hoje, irmão, hoje sábado aí, olha. Faz um jantar aí à luz de vela aí, irmão, pra tua mulher, ou mesmo pro seu marido, viu? Ame mesmo, ame, irmão. Se doe um ao outro mesmo, de verdade, né, pastor? Muitas vezes tá faltando isso mesmo. Às vezes a mulher pode até querer ser romantismo com o camarada, mas o camarada não quer. Não quer, é verdade. Ele não quer, porque ele não quer aceitar mais o conserto daquele relacionamento. É verdade. Ele vive dentro de casa, mas não quer consertar aquilo que está ali. Verdade. Aí é um perigo. Quando a mulher tenta de um jeito, tenta de outro, consertar, faz um jeito para se agradar. Não, o cara não quer. Não quer, é verdade. Porque a mente dele já é outra coisa. Né? Então, vamos para o texto aqui de 1 João 4:3. 1 João 4:3. Vamos lá, 1 João. Ficou claro aí para a irmã acerca do que nós estávamos falando sobre o divórcio, a nossa irmã aí que perguntou, né? 4:3, pastor? Leia. 1 João, irmão, 4, versículo 3, diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha aí, o que é anticristo? O que seria anticristo? Né? Opositor a Cristo, né? Opositor a Cristo. Opositor a Cristo. É uma palavra. É o tanto que o próprio versículo já mostrou, né? Que não confessa. Não confessa, é verdade. Que Cristo veio em carne. É verdade. Né? É muito sério isso. É muito sério, muito sério. Mas tem muita gente largando esse lado do que a Bíblia né? Para ir atrás de uma aventura. Uma aventura, sim, com certeza. Quanta gente hoje já não crê mais no Novo Testamento? Não acredito. Não, acho que o Novo Testamento aí é algo inteiramente invencionismo humano. E às vezes chega ao ponto de denegrir a imagem de Cristo de uma tal forma. Jesus para nascer teve um relacionamento de ele de Maria com um soldado romano. Eu vi muita gente falando isso. Misericórdia. Né? Então ele não é filho de Deus, não é filho de Deus. Quer dizer, é uma mensagem que realmente caracteriza o espírito do anticristo, né? Não, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, sim. Detonar a verdadeira mensagem. Mensagem, é verdade. Porque, irmão, a gente imaginamos, muitas vezes, pastor, eu até imaginava isso também, imaginamos o seguinte, né? O anticristo vier, ele vai acabar com as igrejas. Como nós falamos de início, o principal plano dele é implantar, matar Deus, como o pastor falou, né, pastor? No contexto da sociedade. No contexto da sociedade, nos irmãos. Aplicar um conceito, né? Quer dizer, opositor de Cristo. Que tudo aquilo que é ensinamento a respeito da verdade, que Cristo é a verdade, tudo aquilo, ele vai se opor a isso e pôr uma nova ideia como conceito, né, pastor? Qual é o conceito dele? No futuro, a ideia dele aí é dizer, o Deus que vocês acreditavam, dizer assim, esse aí era o problema. Agora eu sou Deus, o Deus da solução. Temos que matar o problema, né? Matar o problema. Porque o Deus que aí estava, ele condenava o pecado, e eu digo que vocês não existe pecado. Não existe pecado. Não, e tem esse conceito hoje em dia. Não existe pecado. Existe, Você viveu uma vida dúbia, com dois casamentos, isso não é pecado. Você viveu uma vida dúbia entre um casamento humano e um casamento animal, porque isso tem hoje. Tem sim, claro. Camarada casa com animal. Casa com animal, tem. Vivendo uma vida, né? É verdade. Uma vida de abominação. Abominação, né? Com certeza. Uma vida de abominação. Então, a questão aí, ele é anular tudo aquilo que diz o contexto de Deus em relação ao pecado e à iniquidade. A iniquidade é o quê? É a ausência de lei. A ausência de lei. Então, dentro da Bíblia, a Bíblia ela é uma lei aqui, de ponta a ponta, ela tem uma lei. Né? E que lei é essa? A lei lei tem mandamentos. E os mandamentos devem ser seguidos. Mas estamos na época da graça, olha uma das mensagens. Estamos na época da graça, não estamos mais na época da lei. Isto é uma mensagem diabólica do anticristo. É diabólica, é verdade. Você sabe por quê? Estamos na época da graça, então não tem mais lei, então eu vou fazer tudo o que bem entender.
Sou humano, não consigo ser perfeito. Vou cair agora. Eu vou cair. Vou cair. Jesus vai me libertar. Jesus vai me levantar. Isso é abominação. É abominação, com certeza. Então a própria graça, ela tem a sua lei. Aonde? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leia. Vamos lá, irmão. Romanos capítulo 8. Olha os irmãos que estão aí, irmão Daniel, meu irmão Josias. Quem é que está mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui ainda tem os irmãos aqui, o presbítero. Enéas estava nos vendo também. Aqui, deixa eu ver. Daniel Canto está assistindo, Eliana Mike está ainda. Vamos lá, irmão. Romanos capítulo 8. Ixi, agora saiu fora da aqui. Eita, hoje eu tô atrapalhado dessa. É porque a gente. Ô, irmão, é porque a gente ainda não contratou um cameraman. Um cameraman para nos ajudar no estúdio, não. Vamos lá, irmão. Aqui, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito o quê? Da vida. Então, se o Espírito tem lei, logo a graça não está isenta de lei. Não, com certeza que não. Então, por que dizer? Nós estamos vivendo na época da graça, nós estamos vivendo na época da lei. E não existe isso também. Então, época de graça, época de lei. Lei foi lei, pronto, acabou. Só o que foi que modificou aí? Modificou o que a lei realmente era. O que a lei era? A lei era severa no contexto de olho por olho, dente por dente. Pecava, morria imediatamente. Aí o que é que a graça veio? Você cumpre a lei mediante Cristo pela fé. Pela fé, verdade. Mas abominando o quê? O pecado. Abominando o pecado, verdade. Você abominando o pecado, renunciando ele, você está cumprindo a lei. Está cumprindo a lei, porque você não vai matar, não vai roubar, não vai alterar, não vai dizer falso testemunho, né, pastor? Tudo que a lei falava, né? Só que o anticristo, ele não quer que ninguém tenha lei. Não quer, é verdade. Não. Sem lei. A ideia do anticristo é anular a ideia da lei. Se a lei ainda for boa para a humanidade. Você pode ver que quando a lei ela é boa para a humanidade, já se levanta alguém no plenário para dizer ir contra aquela lei. Verdade. Né? Ir contra aquela lei. Você acha o quê? Que quando foi para aprovar essa ideia dos R$600 aí, você acha que quantas pessoas não se levantou para dizer não, dá só 100 para a humanidade, dá só 100 para a população? Verdade. E principalmente quando é lei punitiva, né, pastor? Quando é lei que pune, né? Quem infringe. Porque nós vivemos... Irmão, você imagina a calamidade que seria se nós, vou dizer, no nosso Brasil, se não tivesse lei, pastor? Misericórdia. Você imagina você, né? Se não tivesse lei, o que seria, irmão? Que calamidade não seria, né? E é exatamente o que o pastor está falando, né? O anticristo ele quer matar todo o conceito que ele acha que Deus é um conceito. Ele quer matar tudo isso aí para a pessoa viver uma vida, né, deliberada, né, pastor? E outra coisa, a Bíblia mostra que houve um período na história da humanidade que viveu sem lei, de Adão até Moisés. Por que de Adão até Moisés? Nesse sentido aí. Os homens se tornaram violentos. Um período em que parecia que a lei não era, né, não era atuante. Tinha lei, mas eles eram contra ela. Os camaradas matavam, viveram homens violentos. Mas na lei de Moisés, qual era a lei que deu condição de... Você vai matar agora, então você vai morrer também. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. É a lei italiana. Italiano, é né? verdade. Ela é italiana. Então, desde de Adão até Moisés, o negócio era sério. Era sério, sim, a morte reinou ali. Né? De matança de gente que não era brinquedo. Você vê no capítulo 6 de Gênesis, a coisa era muito séria. Né? Foi porque Deus mandou o dilúvio na terra. Né? A situação não era brincadeira. Não era brincadeira mesmo, não. Né? É então, irmãos, a apostasia, juntamente com o anticristo, ela liga nessa condição de afastar o homem daquilo que é a verdade. É verdade, é verdade. Né? Deixar o homem ausente até mesmo de lei, ausente da fé, ausente de tudo aquilo que é
Verdade. A verdade. É porque nós achamos muitas vezes, olha, esse Nico que se levantará, né, pastor? Uhum. Esse Nico aí, chamado homem do pecado, esse Nico aí, que se levantará, ele tem uma filosofia muito forte, né, pastor? De convencer. Não é verdade? Porque é isso, irmão. Não é só questão de perseguição. Não, ela é muito forte de convencer, de anular Deus, né? De anular, né, pastor? Tem muitos aí. Muitos que a gente vê aí. Tem uns cabras aí pelo YouTube, pelo Face aí, que, né, Deus é nada, né? Deus é nada para eles. Eles têm Deus por nada. É exatamente a mais do que isso aí que o anticristo vem, né? Anular com a filosofia, irmão, né? Anular com a filosofia. Quantas vezes, irmão, na escola, até na escola mesmo, né, pastor? Temos aula de filosofia. Não, irmão, a filosofia é boa. Né, pastor? Como o pastor falou, a filosofia é boa, irmão. Mas tem essa má filosofia aí, irmão. Essa má filosofia que implanta muitas vezes na mente dos nossos filhos, né, pastor? Nossos filhos, nossos netos, posso falar isso agora, que eu sou vovô já. Implantam isso, né? É exatamente isso. Tirar Deus, irmão, né? Tirar Deus, então eu não tenho Deus, então eu não tenho lei, né? Então tudo é liberal. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Não tenho Deus, então tudo é permitido. Pode fazer todas as coisas, tudo é permitido. É isso aí que... Olha o que a Bíblia diz em relação até à lei, no contexto da lei, e a lei e Deus. Abra Romanos 13. E a autoridade, né? A lei, né, e a autoridade, né? Romanos 13? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha aí. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, se as autoridades foi ordenada por Deus, logo vê no versículo depois para você ver o que ele diz em relação a isso. Versículo depois. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Sobre si mesmos a condenação. Mas diz que ela é ministro de Deus, não é? Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Toda autoridade que luta para o bem-estar da sociedade, ela vem de Deus. Vem de Deus, verdade. Agora, toda autoridade que traz algo que não condiz com aquilo que Deus deixou para ser obedecido, essa é manifestação do Espírito do Anticristo. É verdade. Que ela dá liberalmente a aprovar a ideia da maconha. É de Deus isso? Com certeza que não. A ideia de aprovar o liberamento do uso da droga? Com certeza que não. Quem? De Cristo. Do anticristo, quer dizer, afastar a humanidade da verdade, do contexto em que ela precisa ser tratada. Porque Deus nunca deixou isso para que a humanidade vivesse uma vida escravizada. Com certeza. É tanto que ele diz, conhecereis o quê? A verdade. E ela vos libertará. A verdade de Deus, ela traz libertação. Com libertação o quê? Libertação de mente. Libertação mental, libertação de conteúdo do homem interior. Aquilo que o homem acha que para ele é bom, de fato, para ele está se tornando um grande prejuízo. Por exemplo, ele usar a droga, usar o crack. Quantas pessoas já não morreram de crack? Quantas pessoas estão vivendo uma vida desgraçada nisso aí? Né? Verdade. Deliberadamente vivendo uma vida assim, solta. Verdade. Então Deus quer que você tenha uma vida equilibrada. Equilibrada, verdade. Vive bem em tudo, debaixo daquilo que ele deixou como um princípio de vida. Verdade. Né? Um princípio de vida. Mas infelizmente nós temos esses ministros aí da iniquidade, né, pastor? Levantados dentro do nosso país, né? Determinados políticos, né? Que lutam contra esse conceito de verdade, né? Que lutam contra a moralidade, né, pastor? Com certeza. Que é tudo liberar. Vamos liberar droga, vamos liberar prostituição, vamos liberar tudo aí, né? Nisso, para agradar uma parte da população, eles querem fazer dessa forma.
Mas isso não é, irmão, isso não é lei. Isso não é lei justa diante de Deus. Isso não é ministro de Deus. Mas é autoridade. Não. Como o pastor falou, a autoridade que vê o bem para a sociedade, o equilíbrio, né, pastor? Com certeza. O equilíbrio, porque Deus, irmão, ele é equilíbrio, né? É o equilíbrio, a lei para o equilíbrio da sociedade, né? Para, como foi que disse Romano aqui, para punir o que faz o mal, né? Mas uma lei que pune quem faz o bem, uma lei que é lei, que lei é essa? Não é? É exatamente isso. É o espírito do anticristo, né? Atuando em nosso meio. Só que a atuação dele maior, né? O que se aproxima para o fim, quando a apostasia ela vai se alargando. Vai se alargando. Ela começa do meio da família e vai se alargando até chegar numa sociedade geral, né? Mas aí ela parte também no campo da fé, ela parte dentro do lado familiar e vai se alargando, até chegar a atingir toda a sociedade. Porque eu acredito o seguinte, que quando Paulo disse que a vinda do Senhor, Jesus Cristo, não viria sem que antes houvesse apostasia. Apostasia, é verdade. Mas olha bem, vamos ver o texto novamente, 2 Tessalonicenses, com mais clareza, né? Abra aí, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Os irmãos estão chegando na hora, a paz do Senhor Jesus para os irmãos aí. A paz do Senhor para os irmãos. Irmã Andréia, a paz do Senhor Jesus, irmã Andréia. O que é que os irmãos estão achando do... Irmã Andréia sempre... Dê um aceno aí. Irmã Andréia está sempre chegando no final, né, irmã Andréia? Por que a senhora está chegando sempre no final? Porque não está acompanhando o início, irmã Andréia? Paz do Senhor Jesus. Depois olha o começo do vídeo, viu? Quando a gente terminar. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. A minha Bíblia parece que está grudada às páginas. Capítulo 2. Vamos ver aí. Leia novamente os primeiros versículos aí. Tá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, as coisas aí, por exemplo, a vinda do Senhor, ela não ocorrerá sem que, primeiro, aconteça o quê? Duas coisas. Ele está mostrando aí, ele está fazendo um relato, porque os irmãos estavam desesperados, dizendo, não, Jesus já voltou, agora nós estamos vivendo a tribulação, perseguição dos impérios, do imperador, né? E estamos vivendo agora a grande tribulação, e o dia do Senhor está aí já. O dia do Senhor, o que seria o dia do Senhor? O juízo de Deus sobre a terra e sobre as nações. Só que o que acontece? Paulo reanima os irmãos dizendo, não, isso não vai ocorrer enquanto não acontecer tal coisa. Qual é a nossa coisa? Primeiro, o nosso encontro com Ele. Né? Aí vai para 1 Tessalonicenses 4,16. Né? Ao arrebatamento da igreja. Arrebatamento, então, aí o que ocorre aqui? O dia do Senhor e nem a vinda do Senhor não ocorrerá. A vinda do Senhor não ocorrerá sem que primeiro também haja o dia do Senhor. Porque haja o arrebatamento, o dia do Senhor. Mas para isso tudo ocorrer, tem que primeiramente haver o quê? A apostasia. Apostasia, é verdade. E a revelação do homem do pecado. Do pecado, é verdade. A revelação do homem do pecado. Então, mas aí diz que há um que detém. E esse um que detém, que pela qual detém o anticristo, a revelação dele, será tirado. Quando ser tirado, aí ele se revelará. Mas quem é esse um que detém? O Espírito Santo na vida da igreja, do crente. Do crente, é verdade. Né? Então ele levará, você vai ser tirado como? Tirar a igreja. Então quando tirar a igreja, aí ocorre. Primeira coisa, o nosso encontro com ele, né? Que é o arrebatamento. Aí vem essa apostasia geral, né? De matar na sociedade. Mas muitos acham que confundem perseguição com grande tribulação. Grande tribulação, né? São coisas diferentes, né? Totalmente diferente. A grande tribulação é algo nunca visto na história da humanidade. Com certeza.
quando ela ocorrer, a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um momento como esse. Porque a grande tribulação, ela não se parte de um princípio de perseguição, só apenas. Ela parte do princípio de perseguição, né? Guerras que haverá por todos os lugares, né? E além de tudo, o juízo de Deus manifestado contra o governo do anticristo. Verdade. Então, se alguém está passando perseguição, né, dentro do sistema agora, eu estou pregando o evangelho lá na África, mas eu estou vivendo uma grande tribulação. Um termo vamos dizer assim, figurado, mas que a lógica da grande tribulação não é essa, de você só apenas perseguir. A grande tribulação, ela exige primeiramente a ideia dessa apostasia no meio da humanidade. E a manifestação dele, né? A manifestação do homem do pecado. Do pecado, é verdade. Né? Verdade. Então, quando alguns chegam ao ponto de dizer, ele vai reunir todas as religiões, mas eu nunca encontrei isso na Bíblia. De ele reunir todas as religiões numa só. Se ele é contra a lei, se ele é contra a deidade, né? Vamos dizer assim, né? Se ele é contra, ele vai religião para quê? Que ele quer, exatamente o que ele quer abolir. Quando isso ocorrer na questão da apostasia no meio da humanidade, ele que é o próprio anticristo, ele tem que revelar para a humanidade que ele é Deus. Ele vai revelar. Porque a crença de Deus foi matada na mente das pessoas. E ele é a única deidade, ele vai falar que Mas para isso, o que ele vai fazer? Fazer descer o quê? Fogo do céu. À vista de todos, e todos vão se maravilhar. Aí é a crença de alguém dizer, esse camarada é Deus mesmo. Porque toda a sociedade já está apostatada acerca do conceito de Deus. É verdade. A humanidade já está apostatada do conceito de Deus. Então, quando ele tomar essa posição de dizer, sou Deus, né? Aí o negócio já... É verdade, porque na filosofia eu só posso matar um conceito contra o conceito. Contra o outro conceito. Né? Só pode matar um conceito, assim, mas... eu vou ser forçado, não sei o que, não é isso não. É matar o conceito primeiro, matar o conceito, não que Deus seja o conceito, entenda, irmão. Mas matar, nós estamos falando, como fosse na filosofia, é matar o conceito de Deus, né, com outro conceito, né? Mas não é isso, pastor? Matar o conceito de Deus com outro conceito primeiro, aí aonde chega, aonde o pastor está dizendo. Aí que Paulo falou que ele vai se levantar como, né? Sentar no templo de Deus, né? E se levantar contra tudo que diz Deus. Ele mesmo vai se declarar que ele é o único Deus. Ele vai dizer isso, né? Que ele é Deus, né? E nisso aí, ele já está matando a ideia do conceito de Deus, é verdade. Das crenças, das religiões, da sociedade. Então tem tudo que ser virado para ele. Tem virado para ele. Isso, justamente. Então, quando ele começar a matar o conceito que não, eu sou Deus, ele tem que provar isso para a sociedade. Para ele provar isso, ele vai ter que mostrar alguma coisa sobrenatural. Né? Mostrar sobrenatural. Mas antes disso, ele vem com uma mensagem de benefício para a humanidade. Qual é a mensagem de benefício? Quais as duas coisas que a humanidade quer? Paz, segurança. Segurança, é verdade. Né? E outra coisa, o benefício que a vida financeira. A vida financeira, é verdade. Você comprar tudo sem ter, muitas vezes, dinheiro no banco, mas apenas com 3 códigos. Né? 3 códigos. 666. Verdade. A exigência dele vai ser isso. Não, você vai ter tudo o que você tiver. Então, o quadro mundial, ele está se apertando, né? Para o tempo né? O tempo do arrebatamento, e vamos dizer, o tempo do fim, né? Ainda não é o fim, mesmo na grande tribulação, não é o fim. Mas, pastor, vamos deixar aqui, né, claro aqui para os irmãos, mas a manifestação dele acontecerá após o arrebatamento, não é isso? Justamente. Onde ele se manifestará. Com o arrebatamento. Com o arrebatamento, né? O arrebatamento... Alguns querem dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque faz a junção do que vai com aquilo que vai acontecer com Israel e quer jogar a igreja junto com Israel. Mateus 24 não é promessa para usar para nós, gente. São independentes. Ali está falando para uma classe de pessoas. Quem são aquele povo ali? Os judeus. E você pode olhar que aquele povo que está de Mateus 24, eles não vão arrebatado para as mansões celestiais.
como está como base em João 14. Eu vou vos preparar lugar, quando vim, levarei para mim mesmo. Aí eu pergunto, levarei para mim mesmo. Se já a igreja vai passar toda a grande tribulação. Alguns dizem que a igreja só vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Como que ficaria esse versículo se a igreja vai passar toda a grande tribulação? Verdade, né? verdade. Toda a grande tribulação. Aí Jesus vai arrebatar ele agora. Levarei para mim mesmo. Mas para quê? Se ele está voltando, como é que ele vai levar para ele mesmo se ele está voltando? Está voltando, é verdade. Não tem cabimento esse versículo. Então, levarei para mim mesmo é para lá, no sentido de algo, o local onde ele preparou para a igreja estar. Verdade. Então, a igreja, por que a igreja não pode passar pela grande tribulação? Os irmãos aí, por que a igreja não pode passar pela grande tribulação? Alguém tem ideia aí? Aí eu vejo um irmão ali, olha lá, tem um professor ali, está escondido de boné. Eita Jesus! Né? Então, meus irmãos, por que a igreja não deve passar pela grande tribulação? A igreja tem que passar pela grande tribulação? Alguns dizem, a igreja tem que passar pela grande tribulação para corrigir ela. A grande tribulação vai corrigir a igreja. Eu vi gente ensinando isso. Então, passa a igreja pela grande tribulação, ela vai ser corrigida. Agora eu pergunto para você, como é que pode? Nós estamos falando aqui sobre o casamento. A Bíblia diz assim, vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se ele é considerado o amor de Cristo como um casamento, que sentimento de amor é este com um casamento? Vai deixar a noiva dentro de um adulto? É verdade, verdade. É meio ilógico isso aí. Verdade. Ilógico. Eu fico assim olhando que é crente que profere a fé em Cristo Jesus e acredita nisso. Ele vai tirar a noiva dele primeiro, né? Tirar a noiva. Tirar a noiva, é verdade. Tirar a noiva. Então quer dizer, se ele, como Cristo amou a igreja, então esse amor dele não é total. Ele é um amor parcial. Eu vou deixar você aqui porque para ver se você realmente é minha mesmo, né? Vou deixar você na mão do anticristo. Vou deixar você na mão do sujeito que está aí, que é o meu adversário. Não, pelo amor de Deus, é impossível isso. É impossível, se eu amo a minha esposa, eu vou deixar na mão de outro. Verdade. Para ele, né? Vou deixar o outro aí, o outro vai te judiar até umas horas para você saber se você é minha esposa ou não. Mano, para, isso aí não tem cabimento de dizer que a igreja vai ficar na grande tribulação. E muito sustenta essa doutrina, né, pastor? Sustenta. Isso é coisa que a gente vai trazer numa outra live, né, pastor? Justamente. Vamos preparar uma live para o pastor vai estar falando sobre isso aí, né, irmão? E é exatamente... E eu vou dizer mais além ainda, viu? Se nós estamos falando do espírito do anticristo, seria possível o espírito do anticristo estar atuando nessa ideia de que a igreja vai ficar no arrebatamento? Porque aí mataria até a ideia da fé de alguns em acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se Jesus... Então se eu vou passar pela grande tribulação mesmo, então vou viver uma vida deliberadamente em pecado. Quando chegar na grande tribulação, eu pego, me conserto ali, né? Aí veria que não há motivo para se santificar. Não há motivo para santificar. Santificação, é verdade. Aí eu vejo que é a atuação da mensagem do anticristo. É verdade, verdade. Para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, para que ninguém se prepare para a surpresa do rapto que a igreja será tirada. Irmão, começo de apostasia, né? Igreja em seguida arrebatada. Não é isso, pastor? Isso. Igreja em seguida arrebatada, aí vem a manifestação clara do anticristo, né? Agora é o seguinte, quando essa apostasia ela ser total, eu acredito que a igreja não estará mais aqui. Agora, mas a igreja tem que haver um afastamento total da igreja aí. Mas eu pergunto para você, quando isso vai acontecer? Porque se o contexto aqui, que alguns estão dizendo que a apostasia aqui tem que acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja tem que se afastar. Irmão, isso eu acho um absurdo dizer isso. Dizer que quando a igreja morrer, toda a fé nela. Né? Mas estamos sim presenciando o começo da apostasia, né? O surto principal aí. É verdade. Né? Porque, vamos dizer, tem gente já se afastando da fé. Vamos pegar um texto aqui, ó. 2 Timóteo, né? Não, 1 Timóteo 4:12, né? Que fala de Emineu e Fileto. É isso mesmo. Né? 1 Timóteo 4:12. Acho que é isso mesmo, Emineu e Fileto. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não, 1 e 2. É isso? Não, deixa eu ver. Não, é 2 Timóteo 2, 17, 18. 2 Timóteo 2, 17, 18. Veja aí.
Um momento só. Essa questão aí da apostasia, eu vejo o seguinte, que é pegado só no sentido de que isso tem que só aplicar à fé. Né? É 17, 18, vai ler. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais Hermineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha, Hermineu e Fileto perverteram a fé de alguns, né? Perverteram a fé de alguns e era como granguena aquilo que ele estava falando, né? Isto pode ocorrer dentro da igreja atual, com o contexto de apostasia? Sim. Sim, pode. Né? Sim. Mas a contextualizar somente a apostasia em relação à igreja, é imprudente ensinar isso, né, pastor? Dizer que toda a igreja, né? Vai decair numa fé aí, para depois Cristo voltar. Irmão, é meio contundente essa questão aí. É verdade. Porque se realmente toda a igreja tem que decair na fé para Cristo voltar, quando isso vai ocorrer? Se o momento que nós estamos vendo aí, a igreja mais se aproximando de Cristo. Dentro das suas casas, os irmãos estão buscando a Deus. Verdade. Né? Estão buscando a Deus. Estão orando. Estão cultuando. Estão se jejuando. Estão entendendo, muitos deles estão entendendo no momento que é o tempo, né? Se aproximando para o final. Então, eu vejo que o contexto aí, quando Paulo fala, não se determina essa apostasia em dizer é o conceito da religião. É verdade. Não. O que há, né, pastor? Que há esses desvios, como é que se diz? Essa apostasia, sim, mas não é relativo só a isso, né, pastor? Como falamos aqui, né? Não está relativo só a isso. Né? Essa apostasia não está relativo só à igreja, né, pastor? De maneira seria uma coisa bem escabosa, né? Não é porque, você imagine, tem que esperar o anticristo, tem que esperar toda a igreja se afastar da fé para ele se manifestar. Verdade. Aí, como o texto diz aqui que antes que venha a apostasia se revele o homem da iniquidade. É verdade. Não tem cabimento essa expressão aí em dizer que para frente da apostasia em relação dentro da igreja para que o anticristo se manifeste. E os irmãos que estão aí, irmão, pode lançar pergunta relativa a isso aí que o pastor está aqui para responder. Alguma dúvida, irmão, sobre esse assunto? Aí a tua pergunta, Daniel. Tá aí caladinho, né? Só de olho. Andréia, ou dos demais irmãos também. Nossa aí. Irmã Eliana. Na página do pastor, na minha página aqui que estão. Irmão, tá dando uma falha, de vez em quando apagando na câmera aqui. Geralmente, o que eu tô entendendo é porque a internet que eu tô usando aqui, o camarada já mandou dizer para mim a mensagem que ele tá mexendo porque tá muita gente usando a internet, então eles estão mexendo no equipamento novo. Tá né? estável, né, pastor? Tá estável. É uma hora tá caindo e tá subindo a imagem. Tá certo. Então, irmão, lança aí a opinião dos irmãos aí em nome de Jesus. Manda a sua pergunta, irmão. Fala, pastor. O César Santos falou que é o seu cunhado, César Augusto. Amém. César. Oh, que benção. Nosso irmão César ali. Né? A paz do Senhor. É senhor. Sebastião. Não tá aparecendo, né, aqui, né? Aqui, a minha câmera aqui, ela tá dando... tá aqui, ó. Tá pra baixo. Pra baixo foi os primeiros, né? Então, irmão, a questão é muito lógica em relação a isto, a apostasia e o anticristo. Podemos dizer que são duas coisas separadas? É separada a apostasia do anticristo? Não, eu acredito que não é separado não, pastor. Tá relativo, né? Relativo. Tá relativo. Ela liga, ela vai afunilando e a apostasia ela vai afunilando e apontando para ele. É verdade. Né? Quando olha, a negação de todo o texto que nós vamos mostrar aqui, a apostasia o quê? Vai fazendo aquela negação do contexto da fé, da verdade, no contexto do que diz casamento, no família, é verdade, toda essa apostasia, até chegar na apostasia absoluta que seria ele, né? Olha aqui uma das coisas. Um ser humano normal chega ao ponto de dizer, eu quero agora ser um animal. Isso é uma apostasia? Das bravas, viu?
Por quê? E aí o camarada passa a usar focinheira e contrata um adestrador para adestrar ele. É apostasia, com certeza é apostasia. Quer dizer, afastou-se da originalidade dele como humano. Como humano, é verdade. E isso está vendo dentro dos Estados Unidos. E aqui no Brasil agora já tem gente assim, se comportando como um animal. Você vê como o conceito de apostasia, ela se abrange. Não a ideia simplesmente da fé. Da fé, da religião, é verdade. É afastamento daquilo que trouxe, né? Trouxe a originalidade dele, a verdade original. O novo conceito, né? Novo conceito. De um homem agora, que nós estamos falando, um homem querer ser um animal. O pansexual. O que seria isso? Pan, vem da palavra vários. Sexual. O camarada ter relação com várias coisas. Objeto, animal, pessoas, né? tudo. Pessoas, né? Tudo. Pessoas de várias espécies de coisa. Ele olhar para uma planta e dizer sim, prazer que tem relação com aquela planta. Isso é o pansexual. Isto no contexto de apostasia. É ou não é? É apostasia também, com certeza. Ele se afastou de quê? Não. Ele se afastou o quê? Afastou. De quê? Daquilo, da mensagem original de Deus? Sim, com certeza. Façamos um homem conforme? É verdade. O quê? Nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Verdade. Então a apostasia, ela leva ao afastamento da verdadeira mensagem de Deus. Verdade. Né? Nesse contexto. Se afastar daquilo que realmente, para o que foi criado, né, pastor? Criado. É verdade, para o que foi criado. Quer dizer, mudar a verdade de Deus, tornando em mentira. Mentira, é verdade. Isso amando mais a criatura do que o Criador. Romanos 1:25. 1:25, é verdade. Né? Isso é a atuação da apostasia. Né? Isso foi muito importante falar disso hoje, né, pastor? Porque muitos de nós temos esse conceito de apostasia só nessa área, né? Como a gente falou, né? Só nessa área. E tá vendo? Ela é uma área muito, muito que se abrange, né? Como o pastor falou, se abrange a pessoa, o casamento, a religião. Ela é muito, né, pastor? Com certeza. Ela se abrange muito, é verdade. Olha, o anticristo, como sendo o homem do pecado, a Bíblia diz que ele vai se levantar contra o Deus de seus pais. Está em Daniel. E também ele não terá desejo de mulher. Diz o texto. Isso significa que ele não vai casar. Logo, não terá desejo no sentido de ter um compromisso. Pode ser que ele não seja a favor do casamento. Alguns entendem que o camarada não será no sentido assim, não será macho o suficiente, né? Mas não podemos afirmar isso. Verdade. Não podemos afirmar. Podemos dizer que ele não vai não ter desejo por mulher, pelo que o texto diz, né? Mas que ele vai liberar muita coisa, vai. O anticristo mesmo, ele vai liberar muita coisa, né? Quando alguém pensar que ele é o ideal para a humanidade, é aí que verá uma repentina destruição, né? Porque o princípio ele vem com algo benéfico, né? Todo aparato que ele vai trazer aí para a sociedade, comprar, né? Comprar pelo código, né? 666. Imagine que benefício não será para alguns. É o consumista, né? É. Imagina, tem governo melhor do que esse, né? Imagina, né? Não, às vezes a gente faz uma reflexão. Imagine hoje um quadro que está vivendo o sistema mundial. Verdade. O sistema mundial. Poderíamos dizer que isto é uma fase de teste para o que vem aí para frente? Verdade. Estou vendo não só os comentários. Não estou vendo só os comentários. Né? Verdade. A fase que está vivendo a humanidade, né? Me parece uma fase de teste. O que você acha? Parece mesmo. Porque quando é que o anticristo entra em cena? Verdade. Para ele entrar em cena, tem que algo ocorrer aí na sociedade, no meio da humanidade. A humanidade vai ter que estar em crise. E no momento que estiver em crise... Ele tem que apresentar a solução, né? Apresentar a solução.
Então, a manifestação do anticristo é uma manifestação dissolucionadora. Mas por trás disso, a eficácia dele ali está por trás de Satanás, né? Satanás. Verdade. Meus irmãos, ninguém fez uma pergunta, né? Eu quero aqui encerrar esta live, agradecendo a todos que estiveram aqui, juntamente conosco. E na próxima, estaremos elaborando um outro assunto. Eu queria dar uma amplitude maior nesse assunto de escatologia sobre as 70 semanas de Daniel, né? Então, na live passada eu falei que de Daniel até Jesus cumpriu 63 semanas, mas não é 63, é 69, né? 69 semanas, né? Só para corrigir. 69 semanas, falta uma semana que está paralisada para a entrada, que é a chamada Grande Tribulação, dividida em 2 períodos. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio, né? De uma guerra, de guerra, de pavor, de tudo que você pensar de ruim, esses 3 anos e meio ocorrerá, afinal. Taça da ira de Deus, selos, praga dos selos, praga das trombetas e a taça da ira de Deus, né? Verdade. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu quero aqui agradecer, eu quero que os irmãos divulguem, né? Divulgue o nosso canal que está também no YouTube, né? Lá você vai encontrar várias mensagens, várias palestras em relação a vários assuntos. O canal é Escola do Saber SM, né? SM, isso mesmo. SM, no YouTube. No YouTube, né? Deus abençoe os irmãos aqui, os irmãos que estiveram presentes conosco. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Que nos acompanharam hoje aí, irmão, em nome de Jesus. Na próxima vez, irmão, a gente vai estar elaborando um chamado, né, pastor Anderson, né? Que aí vai estar muito corrido para nós, né, muitas das vezes. Mas a gente vai elaborar o chamado para os irmãos aí. Deus abençoe ricamente. Irmão Daniel, Pai do Senhor. Célia, paz. Eu quero pedir desculpa aos irmãos aqui da minha câmera aqui, que tem 2 câmeras, que deu muita falha na minha câmera aqui, mas que na próxima eu acredito que vai estar melhor, não vai dar essas falhas todas. Alguns irmãos chegam a um ponto de ter parte aí que não vê. Em nome de Jesus, vamos contratar um cameraman. Vamos contratar. Que Deus abençoe ricamente aos irmãos. Fique na paz. Em nome de Jesus. Nós estaremos em breve aí com a nova live. Eu acho que o pastor vai, como ele falou, acho que ele vai dar um assunto brevemente de escatologia, né, pastor? Sim. Escatologia. Então, o irmão acompanhe, tá? Em nome de Jesus. Vai ser tremendo, viu, irmão? Vai ser tremendo. Deus abençoe ricamente a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Abençoe vossa família, né? Que tenha uma semana aí, um final de semana abençoado aí. Em nome de Jesus. Sempre louvando e agradecendo ao Senhor, né? Que é o motivo de estarmos aqui apresentando a verdade da palavra de Deus, né? Ficou alguma coisa sem responder, irmãos? Ou alguma coisa que não foi tratado aqui, que eu não sei se foi compreensivo, né? Na próxima você pode até lançar sua pergunta aí, nós estaremos trazendo a resposta. Né? Eu esperei alguma pergunta de alguns irmãos, mas até agora não, né? Isso, amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.